estamos em mais um episódio do Talk Taças. Hoje, mais uma vez, com uma mulher com uma história muito legal. Tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas que estão aí. Mas antes de eu falar da minha convidada, você já se inscreveu no canal? Deixa seu recadinho aqui. Aqui embaixo na legenda tem todas as formas de você me encontrar também em outras redes sociais. Vocês podem mandar sugestão de entrevistados, sugestão de pauta, o que vocês gostariam de ver por aqui. E manda esse vídeo para um amigo, para ele se motivar, vir mais para o mundo dos vinhos, conhecer um pouco mais do mundo dos vinhos, ou quem sabe migrar de carreira. Ó, eu dando spoiler já do que a gente vai falar aqui hoje. Já tinha dito que ia vir uma sequência de mulheres muito poderosas, muito legais, né? Pois é, vocês sabem como eu adoro entrevistar mulher, e aí eu vou falar um pouco da minha entrevistada de hoje. Ela deixou o mercado financeiro para se dedicar ao jornalismo. Foi participante da primeira temporada do MasterChef, é jornalista e apresentadora do programa Experimente no canal de TV Sabor e Arte, além dos drops de notícias relacionadas a viagens e gastronomia no mesmo canal. Colunista há mais de 5 anos na revista Prazeres da Mesa, viaja pelo mundo, inclusive é bem difícil encontrar essa mulher em casa, à procura de experiências e sabores. Também é criadora do blog e Instagram Yes We Cook, atualmente terminando o 2º ano do curso de sommelier profissional na ABS São Paulo. Eu tô aqui com Cecília Padilha! Ai, foi difícil a gente conseguir conciliar essa agenda, mas eu tô muito feliz de ter você aqui hoje. Super obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade de vir aqui falar um pouco de você. Conseguimos sempre. Eu sabia que a gente ia conseguir, só não sabia quando, porque a sua agenda também é complicada, né? Não, põe a culpa em mim. Mas amanhã eu tô indo pra Itália. Já vou tomar uns vinhos em homenagem ao podcast. Ai, que maravilha, que vida. A gente pensa, né, que vida ruim, mas também chega uma hora que deve sentir falta de casa, né? Olha, quando eu era do mercado financeiro, eu viajava bastante também, né? Eu venho de uma carreira de 15 anos no mercado e fiquei 8 anos na Bloomberg. E nesses 8 anos eu viajava pelo menos uma vez ao mês, mesmo com minha filha pequena. Então, eu acho que eu mudei um pouco o estilo de viagem, porque o que eu costumo dizer, uma coisa é você estar geograficamente presente num lugar e a outra coisa é você viver, de fato, aquele lugar, né? Então, eu estava em outros países para ter reuniões, para ver pela janela do carro. Porém, hoje em dia, eu vivo experiências, eu vivo os lugares e faço uma imersão, né, na gastronomia e no mundo dos vinhos, que também está no globo das minhas paixões. Ai, claro. Não, olha isso, né, gente? Mas antes da gente começar com as perguntas, vou falar um pouco desse vinho. Trouxe aqui hoje um tinto da uva Carignan. Ela que tem alguns nomes, né, por aí pelo mundo. Então, você vai encontrar Carirenha e, nesse rótulo, ela é chamada de Mazuelo. Então, principalmente na região de Rioja, ela tem esse nome, ela leva esse nome. Esse é um vinho. Gente, olha esse buquê. Ele tem um corpo. Eu adoro essa uva, mas ela é uma uva, é aquela ame-a ou odeie. Por quê? Ela tem que ser muito bem trabalhada, porque senão ela gera uma rusticidade, principalmente no tanino. Aquele tanino que nem com muita passagem por madeira, nem com muito tempo em garrafa, ele fica arredondado. E não é o caso desse vinho. Esse é um vinho super especial, de um produtor que é Master of Wine, ele é o dono da vinícola e enólogo. Ele não tem passagem por madeira, e aí a gente já percebe como essa uva tem que ser bem trabalhada lá no pé, lá no comecinho. Ele fica um tempo em concreto e depois descansa bastante tempo também em garrafa, para que ele chegue aí no ponto perfeito que ele tá. Essa é uma uva que tem bastante corpo, bastante quantidade de tanino e muita acidez. Então, geralmente, ela é usada nos blends. Para trazer, às vezes a uva tinta não consegue ter uma acidez tão interessante para ser um vinho de guarda, para amadurecer. E aí eles colocam um pouco de Carirenha, né, de Carignan, nesse blend para que consiga ter longevidade. Mas esse é um varietal. É uma porrada, mas é uma porrada gostosa. Vamos ver se você gosta. Tá abrindo. Ele ainda tá um pouco gelado.
Mas ele é um vinho... E essa e várias outras preciosidades, vocês sabem, Belle Cave, eu vou deixar o site para vocês. Curadoria incrível, impecável de vinhos. E essa é mais uma obra-prima de um produtor pequeno que eles trazem, que é muito legal. Vamos provar? Você já provou? Saúde! Sim, o principal. O que eu costumo dizer, o vinho, muito mais do que toda a complexidade que a gente encontra dentro dessa taça, o que faz a diferença maior é o momento. É Esse verdade. vai ser o vinho desse momento. Toda vez que eu vir esse rótulo, vai ser algo relacionado a você, a esse momento. E é como eu costumo fazer na minha adega de casa, né? Tem uma história, né? Cada garrafa tem a sua história. Eu não faço uma coleção de rótulos. Sim. Eu faço uma coleção de momentos. Ai. E aí eles ficam guardados lá na minha adega. Colecionar momentos é o melhor. Adorei. Saúde. Saúde. Nossa, ele é o tipo do vinho super gastronômico. Olha, apesar de uma carga tânica grande. Tem o tanino, ele é bem presente, uma a palavra fugir. É uma astringência. Você sente, mas muito macio. Muito macio. Muito sedoso. Sedoso, com corpo. E acidez, ele tem um peso legal. Ai, gente, eu sou suspeita para falar dessa uva. Inclusive, eles têm aquele Vigno, que é Vingadores da Carignan, né? Que é um comitê chileno, acho que é chileno. Eu estou em dúvida se é chileno ou argentino. Que eles fazem vinhos de Carignan, de vinhas velhas. Então, a produtividade é super baixa, super legal. Outra dica para vocês. Provem. Se vocês nunca provaram essa uva, provem que vocês vão gostar. Bora começar agora, depois? Vamos, agora já temos vinho, podemos. Agora pode muito. Primeiro a gente vai falar um pouquinho de gastronomia, depois a gente vai falando aí do seu movimento, né? Cozinhar sempre fez parte da sua vida? Porque quando você participou do MasterChef, você não trabalhava efetivamente com cozinha, né? Você estava no mercado financeiro. Sempre fez parte da minha vida, desde criança. Isso é a influência das minhas avós, principalmente de uma delas. Meus avós, até hoje não, porque meu avô está com 94 anos, mas até eu acho que uns 2 anos atrás eles viajavam e passavam 2 meses mundo afora sempre. Minha avó trazia sementes na mala para plantar, e aí ela plantava, trazia ingredientes como molhos, temperos. Ela entrava na cozinha dos restaurantes para aprender as receitas. Nossa. Então, eu, desde pequena, tive uma referência de cozinha de avó muito diferente do que é a tradicional. Mesmo assim, deve ser incrível, porque a tradicional já é incrível. Não, então... Mas ainda melhor, ela né? foi como uma grande inspiração, mas a minha outra avó também gostava de cozinhar. Eram 2 referências diferentes. Sei. Mas eu, desde pequenininha, cozinhava com elas. Ai, que delícia. Né? Então, eu ia para a cozinha com elas... E aprendi muito, né? Então, desde então, eu cozinho. E aí, quando eu era adolescente, eu gostava de fazer os doces, trabalhos de grupo, sempre na minha casa, eu cozinhando, fazendo alguma coisa diferente. E aí eu fui evoluindo, aí eu fui fazendo cursos, porque eu gostava mesmo, né? Fui fazer curso de alta gastronomia, eu fiz curso com a Roberta Sudibrac, lá no Rio, vários cursos. Fiz curso de gastronomia molecular, mas isso por curiosidade. Eu não pretendia seguir nada profissionalmente. Na verdade, era meu hobby, eu ainda era do mercado financeiro na época, e comecei a estudar. Inclusive, a ABS do Rio de Janeiro... antes de eu me mudar para São Paulo, eu já frequentava. E levava todo mundo banco para estudar comigo lá. Então, o vinho e a culinária já estavam aí juntos. Desde sempre. Eu comecei a provar vinhos adolescentes com meu pai. Meu pai me ensinou muito. Me mostrava, assim, sabe, esse mundo. E desde que eu era bem novinha, eu estou assim, engajada, né? Tanto com gastronomia, como vinhos, como viagens. Nossa! E você falou dessa sua referência da sua avó, trazendo coisas diferentes, sementes, temperos de outros lugares, procurando aprender novas técnicas. Você já foi aquela criança que fala, quero um arroz, batata frita, ou sempre teve um paladar
aberto ao novo? Claro que eu gostava de batata frita, mas era assim, era tudo assim da fazenda, eram umas coisas que ela plantava de fora. Então, eu gostava de alcachofra quando eu era criança. Não, nenhuma criança gostava. Olha que criança diferente. Então, tinha um paladar super... Na época, porque hoje em dia carpaccio é uma coisa super popular, mas na época, eu com 6 anos, eu gostava de carpaccio. Uma coisa que não tinha em lugar nenhum. Ela tinha que ir numa loja especial e fazia para as visitas. Eu adorava. As hortaliças, ela tirava da horta e preparava com tudo muito fresco, né? E era tudo de lá, tudo plantado. Então, não era só referência de pratos diferentes, né? Mas de ingredientes orgânicos, tudo plantado, muito diferente. Então, essa sempre foi, né, a minha inspiração na gastronomia. E, claro, sempre fazer algo fora da caixa, algo que fuja do comum, algo inusitado. Isso que eu sempre gostei. Então, é isso. Nada de paladar infantil. Para ela não se... Eu fui abrindo meu paladar mais adulta. Quando eu era criança, sabe aquela coisa? Ai, não como peixe, não como camarão, não como isso. Depois eu fui provando efetivamente e abrindo. Não era criança que... Eu sempre gostei de hortaliça, mas não era criança que falava, nossa, meu filho é assim. Um deles, o outro não. Ele fala, nossa, arroz de polvo. Eu falo, gente, minha que avó criança. faz melhor. Hoje em dia não, porque ela está um pouco esquecida, não está cozinhando mais. Tadinha. Mas minha avó, nossa, ela dava as técnicas, porque ela faz aquela técnica de congelar o polvo para ele ficar macio. Eu não sei, eu não cozinho nada. E isso é interessante, quando eu tinha, acho que 6, 7 anos, né? Na época eu não tinha restaurante japonês. Na época tinha um no Rio. Eu sou carioca, né? Então eu morei até 20 e tantos anos no Rio. Meu pai me levou no restaurante japonês pequenininho e falou que eu ia comer peixe cru. Eu não acreditei. Eu achei que era brincadeira, que ele sempre foi piadista, né? E chegou lá, eu comecei a comer peixe cru e nem cabia na minha boca o bolinho. Era o único restaurante, o Kotobuki de Botafogo. Não sei nem se existe mais, mas eu sei que eu fui comendo, fui provando, eu sei que chegou uma hora que não deu, nunca mais. Eu fiquei anos sem comer, até que depois eu voltei a gostar, acho que com uns 9, 10 anos. Aí meus avós me levaram em outro, eu já tinha mais. Ai, que delícia. Passei a adorar, mas sempre no diferente, né? É legal como a mesa aproxima as pessoas, né? Você ter aquele momento ali ao redor da mesa, aquela coisa familiar ou entre amigos. Eu... sou suspeita, adoro. E minha família é enorme, né? Meus avós têm 6 filhos, né? Quer dizer, agora 5, meu pai faleceu, mas sempre foram muitas pessoas, aquele mesão realmente. Primos, tios, aquela bagunça, sempre. Barulho. Família grande. Bom, era do mercado financeiro. Como é que veio o convite do MasterChef? Não foi um convite, na verdade. Quer dizer, aliás, foi convite, desculpa. Foi a primeira edição do MasterChef e eles precisavam de pessoas que não fossem profissionais, era um MasterChef amador, e que soubessem cozinhar. Eu já tinha um blog há 3 anos, né? Eu morava aqui em São Paulo, era meu hobby. E aí tinha um monte de blogueiro. A primeira edição tinha aquela no Pacaembu, né? Foram 300 pessoas para o Pacaembu. E eu conhecia muitos blogueiros que estavam lá, né? Porque eles meio que entraram em contato com essas pessoas, mas eu nunca imaginei que eu fosse entrar. E o curioso é que isso foi em 2014, mas, assim... Não esquece, as pessoas não esquecem que eu participei do MasterChef em 2014. Hoje em dia, muita gente me encontra na rua e vem falar do programa, do Experimente. Mudou muito nesse sentido, porque as pessoas estão assistindo muito o programa Experimente no Sabor e Arte. Eu fico super, assim, grata, né? Por ver que pessoas assistem. Mas o MasterChef, talvez por ser a primeira edição, né? Talvez por ter sido algo novo, algo que... Mais ou menos, porque o pessoal é fiel ao MasterChef, é fiel, né? mas eu vejo que os personagens não ficam marcados... Como foi. Foi até a terceira edição. É igual o Big Brother. Da primeira edição a gente lembra, né? E aí isso eu fiquei marcada, mas... algo que mudou de fato a minha vida. Eu não pensava em largar mercado financeiro, eu entrei totalmente ciente que era uma experiência que eu estava vivendo, mas
não deu para conciliar. Então, passaram 3 anos depois, né, da minha participação e eu tive que fazer uma decisão. Tive que optar, porque continuou crescendo, né? Minha profissão nesse lado continuou crescendo, só que aí eu peguei, mas não foi algo assim de uma hora para outra, né? Foi algo planejado. Eu já tinha todo planejamento estratégico, como é que eu vou seguir minha carreira assim, o que eu preciso fazer de agora em diante. Então foi tudo planejado e deu certo, assim, para o que eu queria, para o que eu, né, não que eu não gostasse do mercado financeiro, eu gostava muito do que eu fazia, mas não dá para fazer os dois. Impossível os dois de forma plena. Claro. Né? Então, tive que fazer opção. E foi a sua primeira experiência na TV, o MasterChef? Na TV, olha... eu acho que sim, como, assim, gravando mesmo foi. Eu já tinha gravado vídeos, né, YouTube, essas coisas, por conta do blog. Tá. Mas de participar mesmo foi a primeira experiência. E o interessante é que eu não vi como uma competição de TV, eu vi como uma competição, tanto que o diretor chamava minha atenção toda hora. Cecília, você tem que parar de ficar focada nessas provas, tem que o patrocinador está gravando, olha. E eu ficava muito focada, eu não estava muito preocupada se eu estava aparecendo na TV ou não estava. Eu estava lá para competir, sabe? Eu estava lá para ganhar as provas. Eu ficava tão tensa que eu poderia ser eliminada que eu falei, não, eu tenho que ganhar a primeira para não ir para a prova de eliminação. Então, eu me concentrava e aí me chamava a atenção às vezes, porque eu ficava lá e não dava muita atenção para as câmeras. Eu estava lá no seu mundo, cozinhando. Para competir mesmo. E aí, então, nunca foi um sonho você trabalhar na TV? Não, muito pelo contrário. Eu vejo a TV como uma ferramenta, né, que eu tenho para fazer o que eu gosto. Eu acho que é uma consequência, porque eu faço com muito prazer, com muita... alegria, assim, é muito espontâneo, natural. Todo mundo fala assim, Cecília, dá pra ver você aproveitando, dá pra ver você, sabe? É uma coisa que é natural, não adianta as pessoas chegar a forçar e, que eu estou aqui. Aí eu vejo que tem gente que faz isso, eu vejo pessoas que gravam que tem um sorriso, mas você vê que a pessoa não está feliz, que a pessoa não está lá. Assim, eu, de fato, vivo aquilo, eu, de fato, aproveito e sou apaixonada pelo que eu faço. E a TV, cara, vai para a TV porque precisa passar em algum lugar, porque precisa viabilizar tudo isso, né? Mas cada episódio do meu programa é gravado num país diferente. Então, só esse ano, se for listar, eu estava agora... na Islândia, passei pela Escócia, Ilhas Faroe, Irlanda, amanhã estou indo para a Itália. Esse ano já fui 2 vezes para a Espanha, né? Barcelona, já fui para Aragão, para a região de Aragão. Já esquiei nos Alpes franceses, já fui para Chiloé, um arquipélago no Chile. Assim, eu não vou ficar falando, porque assim, vai ficar cansativo, mas assim, eu viajei já muito só esse ano. E é uma coisa assim que me encanta. E não é só viajar, é o conjunto, né? O vinho, a gastronomia. Nossa, maravilhoso, né? Vivenciar. Viver, se jogar. E não é isso que eu tô falando, não é estar, é viver, experimentar tudo que aquele lugar tem para oferecer. É um privilégio poder, né? Porque, como você mesma disse, uma coisa é você viajar a trabalho. Eu viajava muito fazendo audiência. E é isso, o pessoal, você estava no Rio, estava em Campina Grande, estava em Natal. Tava, mas nunca pisei na praia. Nunca. Você olha pela janela do táxi, indo para o aeroporto, você não vive aquilo. Geograficamente, né? E não adianta. Mas sempre foi desenvolta, sempre falou bem, porque parece que você é preparada para ir, sabe? Parece que você trilhou a sua carreira. Eu estudo muito, né? E desde sempre. Então, tudo que eu me proponho a fazer, eu vou me preparar, investigar e ver o que eu preciso. Então, eu sou muito crítica. Eu tinha outra forma de falar. No mercado financeiro, eu fazia muita reunião em vários idiomas, e cada país é um estilo de negociação. Então, eu fui me preparar assim naquela época. Em outra época, eu fui aprender sobre determinados produtos do mercado financeiro. Agora, eu estou estudando para me tornar sommelier profissional. Não que eu queira ser sommelier, mas eu preciso ter o conhecimento para entrevistar, porque eu estou com muitos enólogos, faço muita trip de vinhos. Então, eu acho que essa questão de
falar bem, eu acho que sim. Mas a maneira que eu falo hoje em dia é diferente da maneira que eu falava antes. Sim. Eu acho que é tudo um preparo. E assim, eu fico me vendo o que eu não estou gostando muito, o que eu preciso. E eu acho que vem de mim mesmo. Aqueles detalhes. Provavelmente vou ver esse vídeo, eu vou ver várias coisas que... Ai, mas isso a gente é mesmo. Não é? Até um surreal, né? Você se olha, depois que eu passei a trabalhar com a imagem, né? Porque não tinha nada disso. Eu era advogada. Claro, eu sempre gostei de moda, de me vestir, de me arrumar e tal. Mas é completamente diferente você ver sua cara no vídeo todo dia. Então, não, isso aqui não é legal. A gente vai criando. Ai, nossa, mas eu tô falando muito essa palavra. É muita expressão. Nossa, mas eu falo muito alto, mas eu falo muito rápido. Eu acho isso saudável, porque a partir do momento que você achar que tá tudo bom, nada melhorar, aí que tédio. E aí, assim, não dá. Você tem que ter algo assim, para motivar, um desafio, né? Para você ainda tem um degrau a subir, tem algo a melhorar. Eu acho que isso é muito, é necessário, sabe? Aliás, isso em tudo na vida, né? A partir do momento que você fica no comodismo, naquele negócio lá, sabe? Nos assuntos mesmo, né? Monotonia, na monotonia. A minha vida não tem monotonia, não pode ter, porque eu preciso de algo justamente para motivar, para impulsionar. Que negocinho, sabe? Todo dia, na mesma cadeira, falando com as mesmas pessoas. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Não tem nada a ver comigo. Nada que ótimo. Então, se encontrou na profissão. Zero, meu pai que falava zero. E o que você trouxe, né? O que o MasterChef te ensinou e que você carrega agora para o seu nova profissão? O MasterChef foi um capítulo da minha vida. Assim, foi bacana, mas foi 2014. O que eu tive de bagagem desde então, principalmente depois que eu saí do mercado financeiro, é muito maior, né? Assim, eu tenho muito mais bagagem depois. O MasterChef serviu para, eu acho, a notoriedade de muita gente assistir o programa, principalmente na primeira temporada, esse negócio de ficar marcado. Mas não é assim, eu já tinha um blog, já conhecia muita gente do meio do mercado financeiro, né? Diferente de alguns participantes que não estavam antes. Foi muito, muito importante para essa minha mudança de vida. Se não fosse o MasterChef, eu acho que eu não teria tomado uma decisão de mudar. Eu teria continuado simplesmente com blog, nada além disso. Então, nesse sentido, foi fundamental, né? Mas para essa minha evolução, tiveram vários outros, né, degraus, assim, depois do MasterChef também. Legal. Você ainda cozinha? Sobra tempo? Claro, não consigo não cozinhar, né? Falta um pouco de tempo, como antigamente eu tinha, por conta das viagens, mas eu adoro cozinhar. E cozinha tudo? Doce? Porque você falou do doce, né? As reuniões eram na sua casa, você fazia o doce, mas gosta de cozinhar tudo? Eu já fiz curso de tudo. Assim, eu já fiz curso de chocolate, vários chocolates, vários cursos de doce. Assim, eu gosto de aprender, né? Aquele negócio, depende do que você está disposto a fazer, do que você quer fazer, quem você vai receber. Porque uma coisa é você ficar várias horas cozinhando, preparando um caldo, que é um processo complexo. E a outra coisa é você fazer um prato com um monte de etapas, com um monte de técnicas diferentes, que também é algo muito complexo, né? Então, sei lá, tem o básico também. Tipo, ontem eu fiz um macarrão para Bebel e ela amou, né? Vamos fazer essa comidinha caseira. Fiz uma sobremesa essa semana também que ela adorou. Olha aí, que delícia. É bom porque a gente vai criando, você está criando memórias com ela também, essa coisa afetiva da cozinha com os filhos. Eu não gosto muito de cozinhar, mas quando eu me proponho, eu vou, cozinho e aí tento criar esse vínculo. Minha mãe cozinha demais, então é difícil competir. Mas dá também uma referência, né, pra gente de tempero, de começar e tudo mais. A Bebel adora comer, porque assim, desde pequenininha eu me chamo muito para restaurantes, então eu preciso ir muito por conta do meu trabalho, né? Então, ela, desde pequena, então ela acaba sendo bastante crítica também. Olha, uma mini crítica gastronômica. Jacã. E o que não falta na sua cozinha?
que não falta na minha cozinha? Pode ser vinho? Claro que pode! Não importa, pode faltar ovo, arroz, farinha, óleo, mas vinho não. E o que teve algum prato que foi muito difícil, seja pelo processo ou por várias etapas, por muito longo que você cozinhou? Ah, então, é isso que eu estava comentando. Existem alguns pratos que têm um processo longo, que são trabalhosos, porque você tem que ficar monitorando, porque tipo, baixa temperatura, que precisa ficar por muito tempo por lá, monitorado, e outros que são com muitas técnicas, né? Assim, doces sempre são, né, bem especiais, porque o doce precisa de muita precisão. Ao contrário do salgado, que você pode usar a criatividade, sair misturando, botar um pouco mais, um pouco menos, vamos ver como é que fica isso. O doce você bota um pouco diferente, desanda tudo e não dá certo. Então, assim, eu não diria que é mais difícil, mas as técnicas da confeitaria são muito mais precisas, assim, sabe? Você não pode fugir muito. Então, é um pouco mais trabalhoso, eu acho. Como é que foi o momento da virada de chave? Você disse que planejou, né, a sua saída, que foi depois do MasterChef, mas 3 anos. Foi o MasterChef que falou, cara, quero trabalhar com outra coisa e vou me programar, e aí se programou para os 3 anos? Ou teve algum outro acontecimento durante esse tempo que... O mercado financeiro é muito machista. É um mercado não só competitivo, mas de muitos egos também. Então, eu tinha bons resultados, muito bons resultados, inclusive se fosse comparados, né, níveis globais, assim, eu tinha um bom resultado, mas era muito complicado para pessoas, para os homens, para pessoas que estavam lá, ver que eu tinha um hobby de sucesso também, né, por ter aparecido na televisão. Então, foi algo muito complicado que eu vivi. E o que foi feito nesse sentido, né? Você diz dos clientes? Não, da empresa, dos funcionários. Tanto que teve gente da própria empresa que se inscreveu, que entrou no MasterChef depois. Eu escutei de um diretor falando, olha, as pessoas aqui têm inveja do seu blog. Eu escutei. Então, é algo muito complicado, né? A inveja em todos os setores é algo muito complicado, é algo que a gente acaba tendo que lidar, eu acho que em qualquer profissão, que a gente precisa também aprender a lidar. Mas a partir desse momento, aquele negócio, fazer do limão a limonada, eu falei assim, então tá bom, se eles têm inveja agora, talvez eles tenham inveja. Vai ter com gosto, vai ter muita. Então, eu acho que assim, se eles têm inveja daquele pouquinho que eu fazia naquela época, eu fico imaginando hoje em dia, né? Porque não era a intenção fazer inveja com ninguém, e nem hoje em dia, nem lembro deles. Espero que estejam muito felizes e que não tenham mais inveja de ninguém, que cuidem da própria vida, que construam muita coisa. Agora, você já imaginou? Meu Deus, eu não queria estar na pele. Se eles tinham inveja só por causa do blog, imagina agora você... Mas eu não tô. Amanhã eu tô indo pra Itália, porque eu vou pra Toscana. Aniversário, Rusticella de Abruzzo, de uma massa, 100 anos. Então vai ser um monte de evento da massa, com vinhos, com tudo. Gente, que chato. Nossa, todinha. Eu mando um beijo pro pessoal de lá. Quando eu tiver, ela vou lembrar dele. Só por conta desse nosso papo aí que eu vou lembrar dele. Cara, amanhã. Que bizarro. Você falou de preconceito, né? O mundo dos vinhos é que você tá no mundo da gastronomia, vinhos, comunicação, tudo ali, né? Muito. Mas você é mulher, jovem, e o mundo dos vinhos também tem preconceito nisso. Você sentiu do mercado financeiro, sim. Mas no mundo dos vinhos? O preconceito com a mulher é algo que todo mundo sabe que existe. Eu acho que em qualquer profissão, né, existe muito machismo agregado. O mundo dos vinhos tem algo muito particular. O mundo do vinho você precisa praticar, você precisa provar muito para você ter o seu próprio paladar. Por mais que você estude, você pode pegar o livro, vai pegar só a teoria. Não adianta. Então, o mundo do vinho mistura muita teoria com muita parte que, de fato, demanda tempo, né, para praticar. Mas o que eu acho que a gente acaba sofrendo e a gente acaba levando por tabela? E eu falo a gente porque eu vejo que eu acho que você deve se enquadrar nisso. Existe muita gente que fala besteira por aí, né?
por falta de bagagem e porque acha que não precisa de conhecimento. Até por isso que eu fui estudar e fui buscar mais conhecimento, porque eu acho que a gente precisa estudar assim, sempre, independente do que seja. As pessoas falam besteiras e aí se generaliza. Por exemplo, o meio digital é um canal por onde se passa informação, mas é um canal que qualquer um pode falar. Chega a pessoa sem qualquer base, sai falando um monte de besteira, generaliza-se. Ou seja, qualquer pessoa que esteja assim, naquele formato vai ser associado a esse tipo de informação. Então, o que eu vejo que é muito importante, que eu tenho buscado, principalmente no mundo do vinho, é meu espaço, é ganhar o respeito e eu vejo isso muito hoje em dia nas trips, nas viagens. Acho que com todo conhecimento, eu vejo jornalistas das antigas, vejo comentários, vejo várias coisas que não condizem com o que se espera, né, de um profissional. Então, eu acho que nisso a gente vai ganhando respeito e vai ganhando o nosso espaço, né? Então, existe por isso, né? Porque existem pessoas que são, enfim... Aventureiras que querem... Você leve. Exatamente, que são... né? Porque eu falo assim, quando a gente fala de influencer, é uma coisa assim, que quer influenciar, mas para a pessoa influenciar tem que ter bagagem. Não é só chegar e porque tem isso, quer influenciar porque é bonitinho. Não é. Uma coisa é você ser bonitinha e influenciar, né? Então, são duas coisas completamente diferentes. E eu acho que a gente precisa assim, ganhar essa confiança, essa credibilidade para tirar esse preconceito que de fato existe, né? Que de fato eu vejo por aí. Mas não é só com mulheres e com pessoas jovens, né? Isso é algo que acontece, porém acaba se generalizando. Mais, né? Acho que potencializa. Exatamente. Você começou fazendo blog, até você falou, tinham vários blogueiros, que o pessoal ainda usa, né, para criador de conteúdo de várias plataformas. Não existia nem Instagram na época que eu comecei. Então, pois é. E esse estereótipo? A blogueira, e agora você continua criando conteúdo para sua página de Instagram, mas também cria conteúdo para televisão, enfim, é uma criadora de conteúdo. Você sabe, eu tenho registro de jornalista. Hoje em dia, você nem precisa mais ter faculdade. Eu tenho registro. Mas uma coisa que os jornalistas não colocam na cabeça é que o meio digital é um veículo, assim como televisão. Como o papel do jornal. Assim como um jornal, assim como uma revista. O site. A informação que você vai colocar, bem como a qualidade da fotografia, a qualidade do vídeo, depende de cada um. Então, as pessoas que gostam de generalizar, como se fosse influencers, são pessoas, primeiro, que falam desinformadas, ou seja, não merecem credibilidade. E quando eu falo a respeito, quando eu passo esse tipo de visão, muita gente fala assim, realmente, não tinha pensado. Mas, assim, uma coisa tão clara que o digital porque é uma linguagem mais informal. É mais informal para quem quer que seja informal. Quem quer escrever com erro de português, escreve com erro de português. Quem quer botar uma imagem horrorosa, tipo... Eu ando para todos os lugares, você deve ter visto com a câmera profissional. Pendurada, uma câmera grande. Eu viajo com meu drone. Eu viajo com um monte de equipamentos. Enquanto tem um monte de gente que, o jornalista... E aí? Não tira nenhuma foto, sabe? A pessoa quer julgar, mas não correta, parou no tempo. Né? Independente da época que seja, eu estou sempre estudando, independente do que seja. Se é coisa de para ser cinegrafista ou para ser sommelier, se é para melhorar a comunicação. Estudar nunca é demais. E eu vejo que quanto mais eu estudo, mais eu preciso estudar. É isso. Você fez algum curso de fotografia? Eu estudo por conta própria. Já fiz Nossa, as fotos são tão lindas, parabéns. Eu faço por conta própria e eu sou também, isso que eu falei, eu sou muito autocrítica. Então, eu vou sempre procurando mais ferramentas. É sempre o que eu faço com tudo, com vinho. E o vinho é isso. Eu estou fazendo o curso da ABS, mas não adianta só fazer curso. É prática, é viajar, é
ver em loco as coisas, são as imagens. Né? Não adianta ficar parada, né? Não adianta só achar que é só mergulhar nos livros que isso vai acabar. Não é, né? Ou só ter um equipamento bom que Não. basta, né? Ou ter um vinho bom, né? Fazendo a analogia do vinho. Não adianta você ter um Petrus se você não vai conseguir. Isso né? também do vinho é muito... não, mas isso é outro ponto super interessante. Principalmente assim, na BS a gente fala muito isso. O custo máximo da produção de um vinho, que seja de uma garrafa, que seja um Petrus, uns $50. O que se agrega ao vinho, ao custo do vinho? É a marca, é a história, é a idade, são tantos fatores que se agrega que eu comparo muito com a bolsa de valores. Até que ponto tem gente pagando e comprando, né, pela raridade, pela dificuldade ou pelo status de se beber aquilo. Você não vai beber algo que vai te dar um prazer. Não é compatível, não é proporcional. Não é proporcional, exatamente. E a gente acaba, muitas vezes, ignorando que um dos principais fatores é o momento que você está vivendo, muito mais do que a marca do que você está tomando, né? Então, o maior desafio que eu vejo no mundo do vinho é você encontrar rótulos que estejam subvalorizados, né? Eu concordo, é muito fácil você fazer bonito pouco com... acessíveis, Isso. né? E que você, sei lá, traga de viagem um que não chegou no Brasil ainda, que é muito bom lá. Ou que entregue muito mais do que ele custa, né? Exatamente. Que é super fácil você fazer bonito com um vinho de 2, 3, 4, 5 mil reais. Agora, você fazer bonito com um vinho de 100 e pouco, aí é mais difícil. Você falar, nossa, de surpreender toda uma mesa, de todo mundo falar, nossa, que coisa diferente, nunca provei. E isso é legal, o conhecimento traz isso, de você ter possibilidades, abrir e falar, nossa, aí sim você é um bom... E é muito curioso isso, sabe, Carol? Porque me fala um prato que você não goste, que você não coma, que você não consiga de jeito nenhum. Bode. Bode. Meu avô adora, mas ama bode. Ama. E ele come muitas coisas, você também come muitas coisas. Aí você vai falar que o seu tá errado ou que o dele tá errado. Não, claro que não. Mas é tão contraditório. Como é que você pode odiar e ele pode amar? Como é que pode existir isso na gastronomia, porém no mundo do vinho não? No mundo do vinho tudo tem que ser igual, todo mundo tem que amar determinada coisa ou odiar determinada coisa. E aí chegam num consenso, chegam num ponto em que existe uma arrogância, existe não, você tem que pensar igual a todo mundo. Não tem. E as pessoas acham que só porque tem determinados anos de conhecimento, de bagagem, a pessoa pode gostar ou não ou de determinado vinho. Então, claro que a gente não vai comparar... um vinho, sei lá, um garrafão com um vinho mais de qualidade. O meu ponto é que a gente acaba generalizando algo, né? Apenas por falta de conhecimento, muitas vezes, né? Então, a gente pega um vinho caríssimo, então vai se tomar então e todo mundo vai concordar, porque o vinho é muito caro, então todo mundo vai concordar que ele é ótimo e que não é. As pessoas estão bebendo status, estão bebendo... algo porque grande parte, muitas vezes, nem tem o conhecimento, né? E nem tem consegue a sensibilidade apreciar. Das camadas, de experimentar tudo que aquilo pode oferecer, né? Eu mesma já, acho que você também... Quando eu faço um retrocesso, eu falo, nossa, eu já bebi tanta coisa e não aproveitei como deveria, seja por falta de conhecimento ou, às vezes, até falta de bagagem. De falar, eu achei que era mais um vinho bom. Não, é um vinho excepcional, é maravilhoso. A primeira vez que eu tomei Krug, eu não aproveitei como hoje. E não falo só de não aproveitar o vinho, mas quantos vinhos, né, que a gente nem lembra que a gente tomou, porque a gente aproveitou um momento, que é muito mais válido, talvez. Quantas vezes, né, a gente... É isso que eu falo, às vezes a gente bota tanto... E assim...
o que mais conta é o momento, são as pessoas e claro que o vinho muito bom acompanha, mas a gente tem assim relaxar um pouco, né? O vinho para ser algo que vai agregar ao momento. Concordo. Aproveitando que você viaja bastante e consome vinho em vários lugares e de vários lugares, como é que você vê, e agora estudando sobre vinho, o mercado de vinho no Brasil? Como é que você vê o brasileiro tomando vinho? Porque é diferente. Aí, quando você viaja, você acaba concluindo muitas coisas aí com relação ao nosso mercado. Como é que você enxerga o mercado de vinho? Você sabe que é curioso, porque eu comecei, né, na ABS do Rio quando eu tinha 22 anos. Então, não vou falar quanto tempo. Não, faz pouco tempo. Faz mais de 20 anos. E eu fui naquela época numa degustação que era os top nacionais. E, assim, eu não gostei de nada. Eu fiquei assim, gente, Brasil... E hoje em dia não acontece isso, né? O que eu vejo é que o Brasil está evoluindo não apenas... no consumo com pessoas mais esclarecidas, como a qualidade dos vinhos brasileiros também tem evoluído muito. Naquela época tinha a Villa Francione, que eu, né, desde sempre, né, gostei, mas assim, hoje em dia a gente encontra muita coisa bacana por aqui e encontra pessoas muito interessadas, né? Isso que acho muito relevante, porque se você tem um mercado maior, se tem mais interesse, isso uma coisa leva a outra. Claro, com certeza. Tem muita gente também se aventurando nas importações, né? Pequenos importadores e tudo mais. Gente até comprando vinícola. Pois é, tem de tudo. É. Eu acho que é um mercado crescente. Sua família trouxe isso, né? Você disse que começou a degustar aí com seu pai. Então, já é uma coisa de família. Nossa, isso é curioso, porque meu pai... Ele começou fazendo aula com o Marcelo Copelo. Olha! E aí eu estava na viagem... Ele era amigo do Marcelo? Porque o Marcelo, eu entrevistei ele. Foi aluno. Então, ele me contou que ele começou com reuniõezinhas em casa. Foi isso. Aí eu estava viajando, de repente meu pai vê os stories, vê o que eu estava Marcelo Copelo. Aí meu pai, esse aí foi meu professor. E tava eu na trip com o Marcelo Copelo. E achei muito bacana. A gente botei eles para se falarem. E foi bacana, né? Tipo, eu na viagem com o professor do meu pai que me botou no mundo do vinho, né? Então, foi muito gratificante, né? Escutar, ver isso. Nossa, imagino. E aí, foi curioso, o Marcelo Copelo falou assim, seu pai é uma figura. Ele, durante o curso, ficava falando durante o curso inteiro, no último dia de aula, eu vou trazer uma garrafa de Petrus. Todas as aulas, vou trazer uma garrafa de Petrus. Vou trazer. Chegou na última viagem, ele vai, tira aqui, botou em cima da mesa a garrafa de Petrus. Vazia. Mas ele levou. Mas ele levou. Falou que nunca esqueceu disso. Pois é. Coisas que meu pai fazia. Que delícia, vira história, né? Tem algum vinho que é o seu queridinho? É assim, o que eu falo, assim, o vinho, muito mais do que um líquido, ele harmoniza momentos, né? Então, eu acho que quando a gente fala de um queridinho, é sempre relacionado a algum momento. Eu diria que o vinho do meu casamento, né? Porque toda vez que eu vejo, foi o Protos, foi um vinho espanhol, criança, e toda vez que eu vejo, assim, eu fico com coraçõezinhos assim, sabe, no ar, porque foi de um momento muito especial. E eu fico com vontade de tomar. Me lembra um momento muito especial. O vinho para mim é isso. O vinho com são certeza. momentos. É um marco, né? Exatamente. Porque, assim, quando eu vou numa vinícola, isso que eu acho super importante de visitar a vinícola. Você fica com a imagem, você fica com todo aquele conjunto na mente, você vê o solo, você vê, sabe, o que eles produzem. E aí, quando você vai tomar aquele vinho, você não está só bebendo vinho. Não. Vem toda aquela imagem, vem todo o conjunto e muito mais do que apenas um vinho. Com certeza. É... Porque envolve todos aí os seus sentidos, né? Exatamente. Então, olfato, paladar, tato, porque você lembra das sensações todas, aí fica muito mais Por isso claro. que a minha adega é basicamente quase 100% apenas de vinhos comprados em viagens, em determinada ocasião, ou que eu herdei do meu pai. É só de momentos. Ótimo. Teve algum momento envolvendo vinho que marcou muito a sua vida?
Claro, você falou do vinho do seu casamento, já é Momento é do uma vinho. coisa que o vinho estava ali muito sim, presente. quando eu me mudei para São Paulo, eu tive fui na Wine Week, né, aquele festival de vinho. Na época não fazia curso sommelier, nada, eu bebi muito, muito, muito. Pior dor de cabeça da minha vida. Jura? Nossa, eu acordei no meio da noite, porque quando você bebe muito, muito vinho, é assim, a dor de cabeça é... Nossa, isso daí ficou assim, inesquecível. Foi um momento assim que... Deve fazer o quê? Foi 2009. Nossa, faz muito tempo. E eu nunca esqueci. Foi um dia que eu nunca mais vou repetir. Depois dessa, nunca mais. Eu vou assim, só bicadinha, agora só cuspindo, porque Quando é muito terrível. volume, não dá mesmo. É. E você bebe todo dia? Falando da Cecília, a vida real. Não, eu não bebo todo dia. Eu, durante a pandemia, bebia bastante, não todo dia, mas... Foi um período que bebi, mas eu passei recentemente, eu acho que alguns anos atrás, eu fiquei uma semana num spa e fiquei uma semana sem beber e me fez tão bem que eu fiquei um mês inteiro sem beber. E desde então, né, eu sempre faço intervalos assim de alguns dias sem beber, eu passo, sei lá, uma semana, e me faz bem, sabe? Adoro beber, mas os dias sem beber também, para equilibrar, eu acho que também são importantes. Então, eu faço intercalado. Eu já agendei para ir no spa de novo em janeiro. E não é para emagrecer. Eu fui, inclusive... Até porque, né? Estou indo para um pacote que é de relaxamento. Vou Claro. com a Bebel, com a minha filha. Ai, que gostoso. Mas eu acho importante para esse momento, sabe? De relaxar, de dar um detox, de ficar um tempinho... Mesmo comida, né? A comida, a gente comendo muito fora, acaba exatamente. sobrecarregando. É bom fazer uns exercícios na natureza, assim, sabe? É bom mesmo. É. Só vinho ou você tem outras bebidas que você gosta? Eu amo saquê. Jura? Saquê. E eu estudava também. Eu fui para o Japão, porque eu amava saquê. Estava estudando uma época, eu fui para o Japão. Adoro saquê. Adoro. Bebo tomo drink e tal, mas assim, minha paixão mesmo é saquê. Adoro. Jura? Adoro. Muito. Eu queria conhecer um pouco mais, porque para mim é tudo muito parecido. É parecido, é diferente do vinho que envelhece, né? Que quanto mais velho, melhor. Assim, teoricamente, o saquê não envelhece. Assim, são pouquíssimos que podem envelhecer. Mas é maravilhoso. Ai. Então, a sua harmonização com o restaurante japonês é sempre saquê? Não, ao contrário. A gente vê que o saquê harmoniza com pratos em geral. Olha. Talvez o saquê, assim, a harmonização mais, né, correta, assim, até nem seja com o próprio sushi, seja com pratos orientais, né? Então, até por conta do shoyu. Então, uma coisa que os restaurantes e que outros estabelecimentos deveriam praticar mais, é servir mais saquê, porque saquê não é sinônimo de sushi, né? É um equívoco que muitos cometem. Eu acho que eu nunca fui, pelo menos não lembro, de ter ido em um restaurante que não japonês que tivesse saquê na carta. Quando muito, para fazer caipirinha de saquê, né? Ainda mais num menu harmonizado, né? Que só tem vinho. Por que não botam um saquê? Eu já fui em alguns que botaram um saquê. Nossa, fenomenais. Eu já fui em alguns restaurantes. Olha que demais. Que algumas uma ou duas, eram com saquê e era assim, acertadíssimo. Olha aí. Tá maravilhoso. Vendo? Quando é japonês, você gosta de harmonizar com o quê? Quando aquele japonês que você vai comer vários pratos, que não tem um... Não, eu adoro saquê. Eu vou japonês, eu peço saquê. Independente, é saquê. Eu gosto muito. E falando de vinho, branco, tinto, rosé, espumante ou fortificado? Isso é difícil, né? Porque, assim, tanto que você perguntou de hoje, eu falei, tá fazendo frio, vamos tomar um vinho tinto. Mas, assim, no dia a dia eu tomo mais branco, rosé, amo vinho fortificado, amo vinho doce... Enfim, shampoo, cada ocasião, né? Depende, não é qual que você gosta, para qual ocasião. Aí a gente vê o que fica melhor. Mas né? toma bastante branco, disse. No dia a dia eu prefiro, acho, branco. Acho que combina aqui com Brasil, né? Mais levinho, gelado. Sai de cima do muro, tá? Uma uva, ou a uva favorita... Pinot Noir. Olha aí. O que você gosta de Pinot Noir? Borgonha? Eu sou assim... E, inclusive, as cegas sempre acerto. Nossa, adoro. Amo Borgonha. Amo Pinot Noir. Amo.
também E para acho. mim é um vinho muito certeiro, assim. É um vinho versátil. versátil, que combina com muita coisa. E dizem, né, que é o vinho feminino. E para mim eu concordo, porque Porque você gosta, mas... eu gosto, então é esse. Ótimo. Qual região vinícola, e aí relacionada a vinho, mais bonita que você visitou? A Toscana. É muito Eu fiquei filme, né? Nossa, mas eu fiquei nos hotéis incríveis também. Foi uma coisa assim de se acordar e abrir a janela e ver aquele negócio assim. Querendo que alguém te filmasse de costas, Nossa. porque é um filme, né? Fiquei hospedada na vinícola, sabe? Aí eu acordava assim. Nossa, e aquelas. E aí tava com carro, aluguei o carro, então eu ficava indo. Você estava naqueles visitando ou restaurantes- trabalhando? Não, foi de férias, Ah, tá. assim. Eu tava. Foi antes do MasterChef, foi. Foi antes do MasterChef, foi o quê? 2012, 13 que eu fiz essa viagem. Mas foi, assim, inesquecível. Foi uma viagem realmente fantástica. E aí eu rodei, foi assim, eu saí, fui para Cinque Terre, rodei aquilo tudo, depois fiz Toscana toda, aí Emília Romana, foi Parma, Bolonha, Não. Firenze, depois, nossa, passei muita coisa. Fui para Chianti clássico, nossa, maravilhoso. E teve alguma experiência desse tempo de experimente ou desse tempo que te marcou muito numa viagem? Acho que várias, né? Milhões. Não, Qual tem numa? uma que eu comi morcego lá em Ai, Seychelles. Jesus! Você tá brincando. Não, em Seychelles é um prato, uma iguaria. Morcego que se alimenta de fruta. Sei. Curry, eles chamam o prato de curry bat. Curry de morcego. Então, e eles chamam de fruit bat porque é morcego de fruta. E o preço é o preço de lagosta. É caríssimo. Ele nem tem carninha, tadinho do Então, bicho. parece uma patinha de rã. Ai. E aí você come, assim, eu levei um século para provar, o cara do meu lado comendo, e eu olhando, falei, gente, não vou conseguir, não vou. E assim, foi difícil. Comendo, até dá para comer, porque o gosto é de cordeiro e a textura é de pato. E olhando parece uma perninha de rã, mas aquele negócio é um morcego. Então, eu provei, mas tá visto nunca mais. Assim, Tá visto, filmado, eu provo que eu comi, mas chega. Fiz porque tinha que fazer lá, porque eu achei que era uma Esse foi o mais experiência. difícil? Ah, acho que foi. Não, foi mais difícil no sentido de criar coragem. Mas agora na Islândia eu comi outro, assim, dificílimo também. Eles fazem um um tubarão fermentado que vem de tempos atrás, né? Porque o inverno lá é muito rigoroso, precisa armazenar e assim, o tubarão parece uma toxina, um negócio que precisa ser eliminado para eles poderem comer, né? Então eles enterram o tubarão por 3 meses. Aí depois penduram para secar. O negócio é horroroso. É horroroso de uma maneira que a gente chegou no museu, a guia no ônibus falou assim, olha só, vocês não vão ter isso para comer. Tem um monte de palitinho. Vocês, por favor, peguem só com o palitinho. Não botem a mão, porque senão vai contaminar a mão. E o ônibus inteiro vai ficar fedendo a isso. Então, Nossa! quando a gente entrou no museu, tinha só uma mesinha com o negócio. Era assim, era o museu inteiro fedendo ao tal do tubarão fermentado. Assim, o gosto é assim, a pior coisa que eu já comi na minha vida. Muito pior do que o morcego, isso que eu tô falando. Mas é tubarão. Agora você fica com nojinho do morcego, coitado. O preconceito. É um o preconceito ali. Tá vendo o preconceito? O morcego era bem mais gostoso, mas marcou. Então, mas o tubarão fermentado é um negócio que, assim, se perguntar, o que você comeu de pior na vida? O que você não gosta? Aí eu quero ver alguém que gosta daquele negócio, porque Não é possível muito que ruim. É muito ruim. Teve alguma coisa que você se negou, que você não conseguiu comer? Não é que eu não consegui. Nessa mesma viagem, tem um tal dos puffins. Puffins é um passarinho que lembra um pinguim super simpático. Ah, é que lindo, dó. lindo, lindo. E tinha muito puffin, eles comem puffin lá. Então eu não procurei, sabe? Eu vi no menu que tinha, mas não procurei comer. Eu fiquei com pena, fiquei pensando no puffin, virei brother, sister deles, não queria comer puffin, não tava afim. Ai, você sabe que eu acho que eu não ia conseguir. Eu acho muito legal e acho que você conhece muito um lugar através da gastronomia e através dos vinhos. Então é um excelente jeito, mesmo que você tenha pouco tempo, de você estar imerso mesmo na cultura. Diz muito, né? Mas tem umas coisas que, de saber, eu já não ia...
eu não ia. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem... Sabe o porquinho com a maçã na boca? Sabe quando eu vou comer aquilo? Porque eu tô vendo que é o porco. Eu tô vendo o bicho. Pra mim, a carne, ela nasce no mercado. Já daquele jeito, tem um pé de carne. Não dá pra você pensar no bicho e relacionar. Sabe aquela galera que pega galinha, mata galinha? Eu nunca ia conseguir fazer isso. A gente quando... Assim, tá nesse meio gastronômico, acho que a gente acaba reconsiderando muito, pensando muito em origem, podem ser pensando coisas, muito na procedência. Pode ser essa coisa, questão de pode ser orgânico. gostoso. E toda essa questão de hoje em dia, né, de veganismo, de pessoas vegetarianas, eu acho que as pessoas têm reconsiderado muito isso, né? Com certeza. De se preocupar. E, assim, na minha profissão, eu não posso me dar o luxo, acho, de cortar e de falar, não vou comer tal determinada coisa, porque minha vida é essa. Mas eu filtro bastante, assim, e eu provo as coisas. Assim, todo mundo fala, a pergunta que mais me fazem é como é que você come tanto e não engorda? Mas não é isso, né? A gente prova de tudo, né? Eu provo de tudo. A gente não. Eu provo de tudo, mas provo, né? Uma coisa é você provar e outra coisa é você chegar e comer tudo que está na frente, e, sabe? É selecionar, é ter, né, filtro. Teve alguma coisa que te surpreendeu? Tipo, fui comer o tubarão e tava meio receosa e amei, era muito bom. Eu geralmente não gosto de saber o que é. Eu como para não influenciar. E aí depois eu falo, nossa, que delícia, agora você pode dizer o que é. Na verdade, assim, eu como de tudo. Esses menus degustação que fazem, principalmente na América Latina, né, que usam muito ingredientes da Amazônia, eu como de tudo, gosto, não tenho problema nenhum. Eu provo de tudo sem problema algum. Mas, assim, cada lugar tem uma cultura diferente, né? Tipo, no Japão, eu tenho um caso, assim, que foi inesquecível. Eu estava no japonês... E lá eles têm muito esse negócio do peixe fresco, né? Que sai do aquário na hora. E aí o sushi man pegou o camarão do aquário, né? Para fazer o sushi, né? Que a gente tinha pedido. Aí arrancou a cabeça, né? Pegou com a redinha, arrancou a cabeça, tirou a casca do camarão, limpou, tirou a tripa. Ou seja, 100% morto, sem cabeça, nem nada. Botou no bolinho de arroz. Aí botou lá, tá aqui. Fui lá, e eu estava no balcão, né? Um restaurante pequeno. Então, você tinha visto toda essa cena. Vi. Fui lá, peguei e botei na boca. O bicho começou a se mexer dentro da boca. Aí começou. Eu dei um grito. Aí eu dei uma dentada, engoli. It's alive, it's alive. Aí todo mundo, o restaurante inteiro me olhando. E aí, o sushi man com aquele olhinho pequeno, arregalou o olho, assim, me olhando. E aí eu engoli, e foi isso. E você sabe? matou ele na boca! Ele já estava morto. Era involuntário, sei lá, mas podia ter avisado, né, que ia mexer. Eu acho que eu ia cuspir. E aí não dava. Você imagina, o cara já ficou meio que ofendido que eu gritei. Você imagina se eu cuspisse. Não dava. Mas, assim, são essas experiências, né? A gente não tá esperando que vai sentir aquilo e acaba sentindo uma coisa completamente fora da caixa. Você falou, bom, agora tchau, obrigada, conta, por favor. Era o último, graças a Deus. Algum restaurante te marcou muito? Seja pela gastronomia, seja pela dificuldade de conseguir, seja pelo lugar. Olha, você deve me acompanhar lá no Instagram, né? Pelas viagens que eu faço. Muito restaurante. Nossa! Incrível. Mas é isso que eu falo. Além da gastronomia em si, propriamente dita, que tem técnicas, que tem tudo envolvido, a experiência não apenas do vinho, mas da comida, né? Tem que ter algo a mais, tem que ter a companhia, tem que estar relacionado a um momento especial. Eu diria que foi da minha lua de mel. Eu passei minha lua de mel na Borgonha, aí eu fiquei hospedada no hotel do Bernard Loiseau. Bernard Loiseau foi um chefe que tinha 3 estrelas, que perdeu. Ele também, né, eu acho que tinha, não sei, depressão, mas ele acabou se matando quando perdeu. Mas
o restaurante dele segue, o hotel segue, os vinhos dele seguem. Fenomenais. Então, eu fui pro jantar no restaurante dele e foi uma sequência espetacular, espetacular. E aí, no final do jantar, veio uma plaquinha de chocolate. E aí, eu não sei se a pessoa da agência de turismo falou que era lua de mel, e aí veio felicidade pelas suas bodas, falou uma coisa assim em português. Olha, e era um restaurante carinho. no interior da França, Sim. sabe? Mas assim, uma sequência espetacular no final com uma mensagem só em português, cereja do reconhecendo. bolo. Pois é, e foi um negócio assim que tinha tantos conjuntos. Sim. Que tinha um conjunto tão especial, né? Que era assim, a lua de mel, vinhos, pratos e o momento, o hotel. Foi assim, espetacular. Eu diria que esse conjunto ficou bem marcado. Já voltou lá depois disso? Não voltei, preciso voltar. Mas Legal. eu acho que assim, se eu voltar não vai Não ser a vai mesma ter a coisa. mesma mágica. Não vai, Muita com gente- toda certeza. Até porque a mágica já foi feita, né? Então, Muita gente se decepciona assim com vinho, né? É. Porque tomou um vinho numa situação maravilhosa e depois em outra situação vai tomar o mesmo vinho, fala, não tá tudo que aquilo. falta. E a pessoa acha que pagando mais caro ou mais barato pela garrafa vai conseguir essa cerejinha, né? Esse pozinho de pirlim-pim-pim por cima, e não vai, porque o momento que faz o vinho, o momento que faz a gastronomia. Vou continuar te colocando na berlinda. Qual é o seu restaurante favorito em São Paulo? Olha, então, são muitos. Hoje em dia, o que me surpreendeu demais, absurdamente, foi o Tuju. Eles têm uma experiência agora, você começa no primeiro piso, com os amuse-bouche, a Clara de ser sócia, né? Então tem vinhos fenomenais, mas você começa com um coquetel no primeiro piso, depois você sobe para o segundo piso, para o menu, propriamente dito, degustação, e uma ilha no meio do salão, onde o chefe cozinha. Então, é como se fosse um palco com os ingredientes ali na frente. Aí a gente vai todas as etapas, a harmonização perfeita. Ah, Jucarani. Jucarani. E aí termina a revisão no terceiro piso, depois você sobe ainda para o terceiro, que tem um negócio, assim, o céu você consegue ver, e são meles de abelha nativa, com calçadão de Copacabana ali, com... Enfim, é uma experiência única, gastronômica, enológica. É recente a reabertura, né? É recente, está maravilhoso. Eu fui Eles estão antes. ganhando muitos prêmios, eles estão, de fato, Ai, incríveis. já quero ir, eu ainda não fui. Anota, porque... Inclusive, a Jucarani foge de mim, porque eu já queria ter trazido ela aqui várias vezes. Ai, mas eu tô trabalhando muito, calma. Ó, Ju, você não vai fugir de mim por muito tempo, tá? Eu vou te pegar aí no Tuju. Vai até lá buscar ela. Vou ter que pegar ela lá, entendeu? Buscar Aí, ela. já que eu estou lá, vou fazer o menu degustação, né? E a harmonização de vinho e comida que você ama? Olha, eu vou seguir a minha linha porque é o que eu falo. A harmonização não é só vinho e comida. E uma coisa que eu costumo falar também. Harmonizar. O vinho é um, comida é um, os dois juntos vale 3. Só que para fazer valer 3, eu quero que valha 4. Então, vem com companhia e com lugar. Então, assim, para mim, ostra com Riesling numa praia, sei lá, com meu marido, não preciso mais nada. Eu posso ficar assim. Poderia não preciso mais nada. passar o resto da vida. Fico lá. Na Que praia, modesta. né? Não é só a comida e o vinho. Tá, Eu tem que acho ter o tem que ter um combo aí. conjunto, porque não é só. Tem a experiência Claro. junto, né? É. Inclusive, tem uma pergunta, então eu vou já antecipar essa pergunta, porque era uma música, um vinho e um lugar. Você já falou o vinho e já falou o lugar. Então, um Riesling na praia com o marido. Agora, você só precisa escolher uma faixa, uma música para esse momento. Uma música. Para completar o combo. Eita, essa eu não tinha pensado. Uma música. Olha, eu adoro MPB. Eu posso considerar assim botar uma Elis Regina, assim. Nossa, que demais. Uma Elis Regina.
E pra mim tá bom. Uma bossa nova. Nossa, pra mim é só isso. Um sambinha também pode ser. Só isso. Sambinha. Dá pra viver o resto da vida assim. Dá, não, bossa nova tá de boa. Com quem você gostaria de dividir uma garrafa, bater papo? E não precisa ser, pode ser alguém que já morreu, pode ser alguém inalcançável, uma personalidade. Pode viajar. Meu pai. Nem toda vez que as pessoas falam do pai, eu choro. Então, Meu pai faleceu esse ano. Meu pai faleceu esse ano. Ele teve câncer, um câncer muito forte. E ele ficou 1 ano, né, lutando contra. E foi ele que me colocou no mundo do vinho, né? E ele era o maior incentivador da minha carreira. Ele que sempre torceu. Foi muito difícil. Eu me reerguer depois que ele foi, porque ele que torcia muito. Não parecia que eu fazia muita coisa assim, sabe? Porque ele estava lá torcendo, porque eu sabia que ele botava força, sei lá. E depois, e agora? Quem é que vai torcer? Quem é que vai, né? E isso, um vinho com certeza seria com ele. Pois é. Ah lá, aí eu preciso de 2 segundos para me recompor. E não melhora, viu? Isso, infelizmente, não melhora. O meu fez 3 anos que faleceu agora, esse mês. E só dá mais. O que eu vejo, assim, são lembranças, né? Então, a gente fica com as lembranças e com tudo que ele ensinou, Mas é engraçado, porque quando eu pergunto para os meus filhos assim, sabe quem amava isso? Seja um lugar, seja uma comida, seja uma roupa, qualquer coisa, eles falam, o vovô Pedro, porque eles já falam, você sempre fala isso, mas não dá para comer feijoada sem... E eu como toda semana. Não dá para comer feijoada sem lembrar do meu pai, não dá para ir... Tem lugares que eu não vou mais. Então, eu sempre falo, nossa, sabe quem adorava isso eles? O vovô Pedro. Porque é isso, são as memórias. Foi recente, né? E aí veio o Castilho junto. O Castilho foi um grande padrinho também. Esse ano tá difícil. Pesado, né? O Castilho, você sabe que eu ia entrevistá-lo 1 semana antes do falecimento. 1 semana depois do falecimento. Foi uma tragédia. Ele foi um grande padrinho para mim, né? Eu escrevo na Prazeres da Mesa já há mais de 5 anos. Eu mandava para ele, né? A coluna todos os meses. É algo, assim, ele me deu muita oportunidade, né? Assim, de acreditar em mim e de, sabe, dar força. Ai, obrigada, gente. Eu tenho que aprender a trazer. Mas não estava previsto, né? Um lencinho, assim. Não. Se bem que a taça, né? A taça a gente acaba se soltando, eu acho que precisa. Pois é. Mas é difícil mesmo, principalmente dessa forma abrupta, né? Quando a pessoa ainda está doente, por mais o meu pai ficou bastante tempo, não diminui a dor, mas, sei lá, você já vai pensando naquilo, você já vai cogitando essa hipótese, né? O Castilho foi 1 hora, eu abri o Instagram e falei, não. Até agora eu estou sem acreditar, assim, é algo que não desce. Até porque ele estava nos eventos toda semana, né? Então, quando eu estava por aqui, que eu ia nos eventos, ele estava sempre presente, né? É uma coisa muito difícil. Inclusive, quero agora entrevistar a Carol. Já tô, porque... Carol, querida. Tem que... Que vinho não falta na sua adega? Não precisa ser um rótulo, pode ser um estilo, ou uma uva, enfim. O que não falta na minha adega são os rótulos com momentos, com histórias. Assim, não falta. Porque todos os rótulos são assim. E eu faço questão de comprar um rótulo em cada viagem, um rótulo que represente aquela viagem. Você não vai na loja e pega um vinho? Não, assim, de eu chegar na loja e pegar um vinho... Eu recebo muito vinho, né? Então, eu recebo vinho. Então, eu tenho, sim, alguns vinhos que eu recebo. Mas o que não falta de jeito nenhum são esses especiais e que, de fato, me remetem àquilo. E por que eu acho tão importante? Porque quando a garrafa é aberta, é aquilo, vem muito mais do que apenas as notas, do que apenas um líquido, né? Vem as memórias, vem muito mais do que...
um vinho. Ele conta muita história, Muita né? história, muito momento. O vinho é emoção. O vinho, assim, além de trazer momentos, né? É muito importante com quem você vai compartilhar esses momentos que estão nesse líquido, né? Então, abrir um rótulo que tenha momentos especiais nele com alguém que mereça esses momentos, né? O vinho é muito especial, né? Eu acho que nenhuma bebida gera essa conexão toda, assim. Por exemplo, a gente fala de cerveja numa mesa de bar. A conexão é diferente, né? Eu pelo menos sinto. Eu sou suspeita, né? Porque a cerveja, você vai tomando pra cá, lá, tomando e conversando, batendo papo. O vinho tem características que você analisa, tem os rituais, né? Assim, eu não falo muito de regras, porque para mim vinho não tem que ter regra. Esse negócio de seguir que isso combina com isso aí é só para fazer uma média na mesa, né? O vinho são momentos. O vinho são momentos e momentos especiais. Que vinho está na sua lista de desejos? Eita. Ela falando de momentos, né? Da lista de desejos. Essa pergunta é complicada. Essa eu diria que não tem. Você sabe por que não tem? Porque eu sou dessa filosofia de que o vinho é relacionado ao momento, é relacionado... Claro, não é só que tem uma uva, não é só um rótulo. Diversos rótulos, óbvio, que eu adoraria provar, que eu adoraria... Mas não é algo assim, está na minha lista de desejo. Não é. Porque eu prefiro muito mais um rótulo mais ou menos, numa ocasião maravilhosa, com uma companhia maravilhosa, do que um vinho caríssimo sozinha. Não acho que seja... Ou num almoço pensa lá na sua época de mercado financeiro, num almoço de negócios. Só com gente chata, aqueles malas lá, inclusive, beijo para os malas do mercado financeiro. Que ficaram não imagina, porque nesse tipo de reunião, de almoço e tal, rolam uns vinhos super legais. Não, mas não é vinho legal. É o ponto do povo que não entende nada e que quer pagar vinho caro sem entender nada, sem nem saber o que está bebendo. E aquele momento não é um momento... É muito diferente, né? Então, é isso que eu acho que fica, né? São essas ocasiões. Na ABS, com a prática, né? Isso que eu acho muito importante do curso. Não é para você ficar tirando onda, porque eu entendo isso, porque eu sei isso, a história. Não, é muito mais para você conhecer mais profundamente os sabores, os paladares, os aromas, as notas, né, as camadas de um vinho, e para você identificar o que você gosta e o que você não gosta. Porque, como eu tinha te falado, o paladar das pessoas é diferente. Então, você precisa analisar, entender o que é cada um, para ver o que você gosta e o que você não gosta. E aí, com isso, com propriedade, você vai falar sobre determinado vinho. O curso não é para você chegar e ficar tirando onda de que eu entendo mais que você, você não entende nada. Ou, isso nossa, eu não gosto desse vinho, então você não entende. Então você não entende, não existe. É a mesma coisa que falar assim, você não gosta de comer bode, então você não entende nada de comida. Não existe isso. Não existe. O paladar das pessoas é diferente. Você vê com restaurante, tem uns restaurantes tão toscos assim, que eu acho horrorosos, que tanta gente vai, que super lotados. Vinho é a mesma coisa, as pessoas são diferentes e ninguém é melhor que ninguém por conta disso. Que vinho é servido no céu? No céu, a gente tem que pensar eternidade, né? A gente tem que pensar algo para o resto da vida. Então, champanhe, né? Eu diria, por favor, para o resto da vida. Que delícia! Champanhe nada mal, né? Nada mal. E no inferno? No inferno é quente, então champanhe também, porque... Pra refrescar, mas tem que refrescar, mas tem que refrescar pra isso. Tem que tomar champanhe também. Pô, não tá tão ruim pra esse inferno, hein? Não. Acho que não é uma má ideia. Mas uma refrescada, pelo menos, né? Esse seu inferno aí tá muito bonzinho. Não é quente o inferno, tem que dar uma refrescada. Agora a gente vai pra hora do nosso bate-bola. Tem que falar a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá? Eu vou te fazendo as perguntas e bola, sem pensar muito. Tá bom. Tá? E não precisa também ter muita conexão, muita explicação. Se você quiser explicar, claro. Um vinho para você levar
num restaurante que você não sabe o que vai comer. Você não sabe o que tem ali naquele restaurante. Então, um vinho coringa. Acho que um Pinot Noir vai bem, né? Pinot Noir maciozinho, assim, né? Eu acho que vai com mais coisa. Eu acho que um Pinot Noir. Um vinho para você curtir a fossa. Aquele vinho que ele vai ser a sua companhia. Você não vai precisar de mais nada nem ninguém. Ele te dá um abraço. Champanhe. Oh, meu Deus, que fossa boa! Tem gente que curte a fossa um pouco melhor que outra. Champanhe, um brinde. Um brinde. É isso. Esses momentos também nos fazem... Eu não costumo ficar chorando, eu não costumo ficar na fossa. Assim, pouquíssimos momentos, assim... Ao contrário, eu acho que a fossa me dá um up para ir celebrar, não sei. Eu não fico na fossa, não fico mesmo. Assim, eu vejo pelas minhas amigas, assim, desde novinha. Como é que você consegue? Você superou tão fácil, porque aquele amor da adolescência que você acha que você vai morrer. Nunca. Não você tá brincando, você é prática desse jeito. Não fico. Você nunca achou que ia morrer por causa de um boy que durou 2 semanas? Não tem um biscoito. A vida é curta. Vamos, próximo, né? Um vinho para você levar numa festa com diferentes níveis de bebedor. Tem desde a sua tia que não bebe vinho até o enochato, que fica, esses taninos estão muito pouco polimerizados. Não, o enochato eu não me preocupo com o enochato, na verdade. Eu não me preocupo. Eu acho que é muito mais pela ocasião. Depende de onde é a festa, depende, tipo, se for uma festa na piscina, se for um fondue, se for uma balada. Depende do tipo de festa. Tá. Em relação às pessoas que vão, eu não me preocupo. Eu vou levar de acordo com o que eu acho que está adequado para aquela ocasião. Eu acho que a gente não tem que se preocupar se tem enochato. O enochato vai continuar chato. Minhas rugas de preocupação com o enochato, não estou nem aí para enochato. Vai continuar chato e fica lá falando com a parede, porque vai julgar o vinho que eu vou levar? Não vai. E se julgar também, que se dane. Tô nem aí também, vai julgar. Então aproveita, um vinho perfeito para uma festa na piscina. Um rosé, um rosézinho, né? Um vinho branco, Provencezinho, nada mal, né? Um vinho perfeito para um friozinho da montanha, tipo Campos do Jordão. Tinto, um cabernet, com mais corpo. Acho que por aí. Né? Um vinho que todo mundo precisa provar na vida. Então, um vinho que precisa provar na vida não é aquele negócio que eu falei. Não é um vinho que precisa ser provado na vida. É você, de fato, fazer do vinho parte de momentos especiais. Né? Não é o rótulo. É você ter, claro, mas você lembrar do vinho como parte de um momento. E não fazer com que o vinho que fez aquele momento ser especial. Não. O vinho que faz e que acaba virando um rótulo especial por conta do momento que ele fez parte. Né? Então, que nem eu falei, o próximo casamento. Não é porque é o rótulo. Não. É porque foi o vinho do meu casamento. É fazer daquele rótulo um rótulo especial por ter feito parte daquele momento. Então é isso. Crie seus momentos, né? Exatamente. Crie momentos. Faça do vinho parte de momentos especiais. E aí sim você cria a memória dos rótulos. Brunello Barolo. Barolo. Tô brincando. Borgonha ou Bordeaux? Borgonha. Chile ou Argentina? Vinho chileno ou argentino? Chile. Você já brincou de eu nunca? Agora a gente vai brincar de eu nunca. Exato, esse mesmo. Então, se você nunca, tudo bem. Se você já, você bebe. Já tá com a taça na mão. Eu nunca escolhi um vinho pelo rótulo, porque o rótulo era bonito. Adoro! Principalmente como eu faço muito esse negócio das viagens, né? De você ter. Então, às vezes, eu não provei, realmente. Eu preciso levar um vinho que represente aquela viagem. Eu vou e pego e vou ver o rótulo. Não sei, assim, óbvio que agora eu estou estudando mais para
para justamente evitar esse tipo de coisa. Mas, né? Você fala, como eu vou escolher? A gente aprende provando. A gente aprende provando. E não existe alguém que ai, não, eu nasci pronta. Eu nasci. Nasci conhecendo. Não dá. A pessoa vai com a prática. Com certeza. Eu nunca duvidei de um vinho só porque ele era de screw cap, de tampa de rosca. Você duvidou? Não é duvidou. É porque antes de saber da tecnologia do screw cap, que é algo super moderno, que de fato, antes de conhecer, né, o que estava por trás, eu já tinha tomado. E fica que negócio, né? Tem a tradição. O mundo do vinho é um mundo de pessoas... De rituais. De rituais. E hoje em dia não tem mais isso, mas já tive. Claro, tô sendo sincera, é claro. isso. Eu nunca harmonizei peixe e vinho tinto. Você nunca tomou peixe com vinho tinto? Várias. E por que você não tá bebendo? Tá bom, eu vou beber, peraí. Porque eu faço isso aqui com várias... Não, eu bebo também. Sou eu que tô brincando? Eu bebo também, principalmente porque eu tenho amigas que falam, eu só gosto de tinto. Aí você vai, tá bom, Não é isso também. Você tá numa mesa, aí tem uma garrafa, você tá na casa de alguém, aí... tá lá tomando. E vai, mistura. E nem tudo é sobre harmonização, né? É sobre momentos também. A gente toma, né? A questão é a seguinte, a harmonização é aquele negócio. 1 mais 1 é 3. Mas você pode botar 1 mais 1 é 2 também. E tá tudo bem. Okay, né? Verdade, concordo. Nem tudo é sobre harmonização. Até porque em restaurante, geralmente, cada um pede um prato. Então, pode ser que uma harmonização vai ficar muito boa e as outras não. Eu adoro... não, vou tomar água porque... porque não harmoniza. Eu estou comendo peixe, o vinho que estamos bebendo na mesa é tinto, então eu não vou beber água. É isso. É sobre isso. Eu nunca julguei uma pessoa pelo vinho que ela estava tomando. Eita. Já vou beber. Mas assim, pelo rótulo ou pela... Seja pela uva, seja pela região, seja pelo rótulo, tipo, julgar. Então você não é julguiane. Eu não sou de julgar. Isso que eu falo, assim, dane. Cada um faz o que quer, sabe? Eu fiquei esse povo lá querendo ver o que tá fazendo, o que não tá. Eu sou da filosofia que o vinho não tem que ter regra, assim, sabe? Fazer tudo isso. Mas quando eu tô num lugar, aí eu bato o olho na mesa, vejo o vinho que a pessoa está tomando, eu já... Não é um julgar, mas eu já faço toda uma leitura. Uma leitura, uma interpretação. Tá bom, vai. Eu já bato o olho e falo, então isso, aquilo, aquele estilo. Tá bom, Aí é uma análise. Vamos lá, assim, eu já analisei. Então, uma análise. Ela tá achando um jeito bonito de falar que é julguiane também. Não, é uma análise, assim, se a pessoa, né, se conhece, não conhece, se como é que segura a taça, pode ser isso? Pode ser tudo. Então eu faço uma análise. É isso, ela não julga, ela analisa. Eu nunca viajei por causa do vinho. Então, você escolher um roteiro ou uma região, um lugar, por causa do vinho. O vinho tá como o centro da viagem. Gente, eu só faço isso. Sempre. Já viajei até por saquê, imagina por vinho. Que dirá vinho! Agora que vem a hora, hein? Eu nunca desmarquei um compromisso para ficar em casa, de boaça, tomando seu vinho, quieta no seu canto. Se você já teve um compromisso cancelado pela Cecília, pode ser que ela tenha te trocado por uma taça de vinho. Não, mas aí isso não é comum, tá? Só para deixar claro que mas já. Agora, uma dica para quem está começando no mundo dos vinhos, como um dia você começou ele experimentando. Prove muito e esqueça a opinião dos outros, sabe? Assim, esse negócio das regras, dos enochatos, a gente só aprende provando, e a teoria é importante, mas o principal é a boca. O principal é você entender
O que você gosta, o que você não gosta e quais são as camadas, quais são os aromas que você identifica, né, num determinado sensação, vinho. né? Então, o principal é provar. Provar. Litragem. E assim, estudar também, eu falo no sentido de... Não precisa ir se matricular numa ABS, né? Mas mesmo na ABS, não é para o viés histórico, para aprender a teoria, mas é para você identificar quais são os elementos que você precisa para ter um bom conhecimento para escolher seu vinho, né? Eu acho que o principal é você escolher e você identificar o que você gosta, o que você não gosta e o que vai melhor com cada ocasião. Você fez uma transição drástica, né, de carreira. Se você pudesse falar alguma coisa, dar uma dica para as pessoas que querem fazer, né? Você falou que se programou, foi estudado. A dica de ouro para quem quer fazer uma transição de carreira. O que se leva dessa vida é a vida que se leva. Então, faça o que seu coração mandar, porque quando a gente menos espera, a vida acaba. Sem mandar recado. Planejamento super importante, mas super. A gente tem que pensar que a gente não tem muito tempo. É isso, né? E o que eu falo, o maior luxo que a gente tem na vida é o tempo. Então, que você não compra. Fazer dele algo, né, valioso. Com certeza. Agora, completar com uma palavra. Uma palavra. O povo aqui é cheio de botar mais palavras aqui. É uma palavra. Vinho combina com? Momentos. Vinho não combina com? Eita! Não adianta olhar para a produção tentando que ela te desse Não combina? Porque assim, o vinho combina com momentos tristes, com momentos felizes. Mas aí combina... mais de uma palavra, não vale. Tem que ser... Vinho não combina? Não combina com, sei lá... Tristeza, então. Mas combina também. Se tá triste, você vai tomar vinho. Eu acho. Não. Ele combina com tudo. Combina com tudo. Pô, não sei. Não tenho palavras para descrever não o que sei, não combina sei. com tudo, então. Como é que não? O que você acha que não combina? Não, para mim, eu acho que com tristeza, não sei. Eu acho que ele ajuda, mas a tristeza eu tô triste, eu vou beber vinho. Eu bebo primeira também. Coisa, eu tô triste, eu vou beber vinho. Mas ela muda o vinho. Eu vou abrir um vinho meio mais... Combina. Combina super. Aliás, assim, eu necessito. É tipo Napoleão com champanhe, Nossa, né? Nas batalhas, favor. como que é a frase? Nas conquistas você merece isso e aí. nas derrotas você precisa. Exatamente. É uma coisa assim, gente. Tá bom, vamos mudar. Vinho, para mim, é sinônimo de momentos também. Tudo momento. São experiências, momentos, experiências, porque é minha mensagem, né? A gente guarda muito mais que o líquido, né, na taça. A gente guarda aquilo que a gente está vivendo. E a ideia não é você pegar um vinho caro para fazer o momento. É o momento fazer daquele vinho algo especial para você. E é isso. É isso. Você já está... O programa inteiro já foi nesse sentido. Não precisa ser, obviamente, com uma palavra agora. Mas, para fechar com chave de ouro, o legado que a Cecília quer deixar é... Deixar um legado, né, quer dizer que você quer estar fazendo algo com a finalidade de ser seguido. E eu acho que todos os legados que são deixados não é assim, não são feitos com a vou deixar um legado. Não é uma consequência. Sim. Eu vivo de uma forma muito plena hoje em dia o que eu considero ser o meu ideal de vida, né? Então, é aproveitar o momento, é ser transparente, é de fato ver a felicidade em mim
aproveitando momentos, né? Então, não é que eu queira deixar um legado, mas eu vejo que as pessoas se inspiram, né? Eu vejo muitas mensagens que eu recebo de pessoas que, poxa, eu quero ter uma vida assim, quero seguir. Então, não é a intenção de deixar um legado minha, mas, consequentemente, acaba sendo de aproveitar a vida. O que se leva dessa vida é a vida que se leva. E o legado é consequência, né? Não é a intenção. Muito legal. Acho que, com isso a gente encerra, mas o que é muito legal, a gente vive num país de desigualdades. E não é sempre... Nós somos privilegiadas e a gente tem que ter ciência, né, dos nossos privilégios, vários deles. Mas não é todo mundo que consegue ter o privilégio de viajar. Você tem a conta de quantos países você já visitou na vida? Eu tenho por conta do Instagram, que uma vez eu fui contar, então eu fico lá, eu já tenho esse número lá, que são 54. Mas assim, eu vou muitas vezes aos mesmos, Sim. Sim. Países. E é aquilo, mais do que buscar, porque o mercado financeiro é muito assim, ir atrás do dinheiro de você. Eu vejo que, para mim, preenche muito mais. Tem uma profissão que me faz viajar e conhecer culturas do que ficar na frente de uma tela de computador, né? Então, é algo que eu encontrei, né, para minha própria felicidade. Mas cada um é feliz de uma maneira, né? Claro, enfim, cada um... Mas mesmo as pessoas que gostariam, que são felizes e realizados na sua carreira, seja ela qual for, e fazem esse tipo de experiência nas férias, 54 é um número enorme. E é muito legal você poder mostrar isso, experienciar e demonstrar. Eu acho que é uma forma de... Eu não sei se eu vou visitar na minha vida 54, né? Por sinal, eu preciso fazer essa conta de quantos. Mas é isso. Por exemplo, já fui 2, 3 vezes para Paris, por exemplo. Então, aí contaria ainda como um país, né? França, tem várias regiões, principalmente quando a gente fala de vinho. Mas ainda assim, é legal porque dá para curtir um pouco essa experiência através da sua experiência. E isso é muito legal. Muito mais do que o número, né? O número de países, é a quantidade de experiências, né, que a gente vive, que a gente... as pessoas que a gente conhece nessa trajetória, os pratos, os vinhos. Cultura como um todo, né? Porque você toma noção da sua pequenez. Você fala, nossa, gente, tanto coisa por aí. Aquele negócio de colecionar memórias, né? E olha, veja como isso faz sentido, porque eu, graças a Deus, e você também, temos grandes memórias compartilhadas com pessoas que já partiram. Exatamente. E eles deixaram essas memórias na gente e deixaram um pouco deles na gente. Isso é muito importante. As pessoas, né? As pessoas, os pratos, os lugares, o ambiente, o cheiro. Tem coisa que mais remete que cheiro. Às vezes você não fala, nossa, olha, você pega uma bolsa, por exemplo, que você comprou numa viagem, e você abre a bolsa, você sente o cheiro e fala, nossa, parece que você volta na viagem, né? Isso que eu falo sobre o vinho. São as memórias, né? É o que fica, que vai fazer lembrar tudo que a gente viveu. Isso é muito, muito, muito legal. E, puxa, passou que eu nem senti. Agora é o seu momento de deixar recado, mandar beijo, deixar seus contatos e tudo. A gente vai deixar o @ da Cecília, que é o Yes We Cook, aqui embaixo, mas enfim. As viagens estão no Yes We Cook, no Instagram. No Sabor e Arte, o programa reprisa muitas vezes durante a semana, mas quinta-feira, 10 da noite, é o horário que sempre está lá, né? Porque os outros variam, enfim, passa acho que umas 7 vezes durante a semana, tá sempre o Drops também. Quinta às 10 da noite. Quinta às 10 da noite, quiserem ver as experiências que eu comentei por aqui. E é isso. Prazeres da Mesa também, escrevo por lá e é isso. Com fotos incríveis no Instagram, para a gente ficar morrendo de vontade, mas, puxa, com essa agenda lotada, eu me sinto privilegiada de você ter separado um momentinho que você poderia estar com a sua família curtindo, já que ela não está viajando, não está trabalhando. E eu fico muito feliz, eu espero que motive as pessoas
que as pessoas comecem a ver essa questão da experiência. Tem gente que realmente não pode, não vai poder fazer uma transição de carreira e tudo mais, mas que, ok, no seu tempo livre, que você viva com plenitude. Não tirar a sobreviva. vida do automático. Tirar a vida do automático. A gente sobrevive muito tempo. E passar a viver o momento presente. Então, você não precisa fazer uma transição de carreira para viver o momento presente. Então, é toda essa questão do mindfulness, de você, quando você está com a sua família, viver tá de ali, fato, não tá momento, no celular, né? Tá com a taça de vinho, faça daquele momento um momento especial que aquele rótulo vai fazer a lembrança daquele momento. Então, isso que deixa memórias, isso que é de fato relevante, né? É verdade. E se a gente viver pensando no final, então, eu quero chegar ali, você tem que ir curtindo o caminho para você chegar ali. Porque senão, muitas vezes, você chega naquele final e fala, putz, mas o que eu fiz? Eu, em alguns momentos da vida, penso e vejo as pessoas, sabe, sobrevivendo. E o tempo passando, os filhos crescendo, os relacionamentos começando e acabando. E você fala, tá, legal, conseguiu a sua promoção, conseguiu chegar na diretoria, conseguiu juntar não sei quanto de dinheiro. Mas e o caminho? Valeu a pena o caminho? Eu vejo que as pessoas têm objetivos diferentes, né? Então, às vezes a pessoa acha que o real objetivo é esse, mas aí quando se dá conta, passou. Então, talvez se perguntar, será que é isso mesmo? Se é, ótimo. Be happy. E é isso. Muito obrigada pelo seu tempo. Adorei esse bate-papo. Toda semana a gente tem um episódio novo aqui. Já estamos no fim de temporada. E, saúde. Brindemos.